lá pela igreja. Deus vai falar conosco. Lá embaixo eles estão fazendo pipoca, né? Beleza. Cheirinho de pipoca é ruim, né? Me sinto no cinema. Mateus capítulo 14. Quem já encontrou, diga amém. Amém. 22. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, 3 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. Ele, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, estava perto dele, né? Estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã. Vamos ler a palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós que estamos aqui presencialmente, os que assistem, os que estão acompanhando esse culto agora, ou assistindo o vídeo em algum momento, que o Espírito Santo fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Aplauda Jesus bem forte. Essa semana que passou, no dia que a pastora Nádia me passou esse tema, eu tinha pedido para que Érica e o pastor Cleiton orassem, buscassem um tema, e ela apresentou esse tema. E Deus falou muito comigo quando ela me passou esse tema: o desprender-se do velho, você desprender, você desapegar do velho, para que o novo venha. Isso falou muito comigo. E eu comecei a pensar nesse tema, porque eu senti um desejo de ministrar hoje, né, sobre isso. E eu, quando comecei a pensar, eu comecei a lembrar de como é difícil você se desprender. Não para todos, tem pessoas que conseguem se desprender com mais facilidade. Na verdade, tem gente que é muito desprendida das coisas da vida. Isso num modo geral. Tem pessoas que, se você falar para ela: ó, vamos mudar de cidade, ela vai embora ali, já vai embora. Não tem muito apego à cidade, não tem apego a emprego. Ó, tem um outro emprego ali, vai embora, não tem problema não. Tem gente que é desprendida com bens materiais. É bonito isso, né? A pessoa que é desprendida. Eu acho isso muito interessante. Eu tenho um amigo, o William, ele é um grande amigo. E ele foi uma época atrás para a Índia. Ele estava comentando comigo que na Índia as pessoas lá são muito desprendidas das coisas. Ele falou que ficou hospedado num determinado hotel e tinha um dos meninos lá do hotel que
aqueles meninos que carregam as malas. E aquele menino foi pegar as malas dele para carregar. E eu gosto de usar pulseira. O William também, ele usa pulseiras, né? E o menino estava com uma pulseira. E ele chegou para o menino e falou, né? Que pulseira é bonita. Apontou, gesticulou para ele e falou que a pulseira era bonita, que ele estava usando. E o menino falou assim: a pulseira, você gostou? Ele tirou a pulseira e falou: toca para você. Ele falou: não, só estou falando que ela é bonita. Ele: não, toca para você. Se você gostou, ela é tua. E entregou para ele a pulseira. Ele, constrangido, né? Ele tirou a dele e falou assim: então toma a minha. Eles trocaram a pulseira. Aí volta e meia, quando eu estou com ele, geralmente quando eu estou perto dele, eu vou até com minhas pulseiras que eu gosto menos, né? Porque a gente tem dessa. Ele já me deu umas duas, eu já dei umas duas para ele. Ó, que pulseira bonita. Ele já olha já olha para mim assim. E já aconteceu da gente trocar a pulseira. E eu acho muito interessante, porque na nossa cultura não são todos que têm essa capacidade de desprender, de desapegar. E esse texto que eu li para vocês é um texto que eu poderia pregar outros textos para falar exatamente o que eu vou falar para vocês. Até os tópicos que eu coloquei aqui na minha pregação, hoje vai ser mais curta a mensagem. Até esses tópicos eu poderia usar outro texto, porque eu vou falar de algo que existem outras passagens na Bíblia que a gente consegue enxergar o que eu vou passar para vocês. Porém, esse texto eu achei ele bem interessante. Para quem não conhece o texto, foi assim: Jesus, ele estava naquela região da Galileia, e diz a Bíblia que ele tinha passado o dia todo com uma multidão, o dia todo pregando, o dia todo curando pessoas, o dia todo ensinando pessoas. E foi chegando o final do dia, e a gente vai sentindo fome, normal. E foi aí que os discípulos disseram: Senhor, manda a multidão embora, porque já está ficando tarde, o pessoal vai cair pelo caminho de fome. E aqui onde nós estamos é deserto, não tem lugar para comprar nada. E ainda que tivesse, não tem dinheiro para comprar comida para... A Bíblia vai falar que eram mais de 5.000 homens que estavam ali, fora a mulher e criança. Então foi aí que Jesus fez aquele milagre da multiplicação dos pães. A primeira multiplicação, porque Jesus multiplicou os pães 2 vezes. Aqui foi a primeira. Ele falou: não, dê a eles de comer. E o menino foi lá, entregou os 5 pães, os 2 peixinhos. Ele orou, todos comeram e saciaram-se. Fantástico esse milagre, porque sobraram ainda 12 cestos cheios dos pedaços. Então diz a Bíblia que Jesus, depois de fazer esse milagre, todos comeram, todo mundo estava com a sua barriguinha cheia, estavam satisfeitos. Jesus despediu a multidão. E ele estava ali próximo da praia. Aqui fala Mar da Galileia. Quando você lê no Novo Testamento, quando você lê nos Evangelhos, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, é o mesmo lugar. É que alguns textos se chamam Lago de Genezaré, outros Mar da Galileia. Isso aqui é um lago, é água doce. Então ele estava ali na beira. E ele chegou para os discípulos e falou: agora vamos fazer o seguinte: vocês entram nesse barco e vocês podem atravessar para o outro lado da margem, porque eu vou subir aqui no monte e eu vou orar no monte, eu vou buscar a presença de Deus. Só que eu quero orar sozinho, porque tem momento que é bom a gente orar sozinho. Tem hora que a gente tem que ter gente do nosso lado para orar, mas tem hora que a gente tem que orar sozinho. Quem concorda, diga amém. Orar sozinho é bom, é bom. Às vezes você vai lá e liga uma música, dobra o joelho e ora. Já fez isso? É fantástico, irmãos. Orar sozinho é bom também. E ele sobe no monte, e ali já estava escuro, já estava tarde. Ele passa ali um período de oração, e os discípulos entenderam que ele queria ficar sozinho. Então os discípulos embarcam, sobem no barco, e eles estavam acostumados com aquela região. Vários eram pescadores, por exemplo Pedro,
João, Tiago, eram pescadores. Então eles sabiam usar barco, eles sabiam pescar, conheciam aquele lago. Então eles sobem no barco e eles começam a travessia. E foi aí que Jesus sobe no monte e continua orando. E quando foi dando 1, 2 horas, 2 da manhã, aqui vai dizer que era a 4ª vigília da noite, ou seja, 3 da manhã, 6 da manhã no máximo. Ele desce. E quando ele desce, os discípulos ainda não estavam do outro lado. O texto é detalhista, então detalhe, vai dizer que eles estavam no meio da travessia, estavam na metade da travessia, e Jesus aparece lá na praia, e Jesus, claro, de forma proposital, não chamou eles, vem me buscar, não procurou um barco, ele começa a caminhar sobre as águas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Imagine só a cena. Começa a caminhar. E conforme ele foi caminhando, ele deve ter ido rápido. Os discípulos que estavam lá, eles começaram a olhar aquele vulto vindo, aquele ser vindo. Não sei qual era a cor da roupa de Jesus, mas não importa, qualquer cor assustaria. Mas ele começa a vir na direção dos seus discípulos, e aqueles homens que estavam ali começaram a sentir medo, porque eles acreditavam que aquilo era um fantasma. Eles acreditavam que aquilo era um ser, era sei lá o que, era um ser, fantasma. E foi aí, queridos, que Pedro, que era diferente dos outros, Pedro era diferente, não tinha nada de melhor que ninguém, mas ele tinha uma mentalidade diferente. Fala para o seu irmão do lado, você precisa ter uma mentalidade diferente. Amém? O que é mentalidade diferente? Pensar diferente. Quem pensa diferente, a vida é diferente. Pode nascer numa casa com 10 irmãos, se tem alguém ali que pensa diferente, pensa fora da curva, fora da caixinha, como dizem, a vida dele vai ser diferente. Ele foi diferente. Dos 12, Pedro era diferente. Não era melhor. A Igreja Católica fala que ele era o primaz, primeiro papa. Não é isso. Mas ele pensava diferente. E Pedro, quando viu aquele ser vindo, estava numa distância que ele ainda não sabia quem era. Porque se está numa distância aqui, que eu consigo enxergar o rosto de quem está ali, eu não tenho dúvida quem seja. Até se eu tirar o meu óculos, eu consigo saber que é o Paulinho que está ali na porta. Consigo identificar. Era uma distância maior. Não estava assim. Não estava de 100 metros de distância. Era uma distância maior. E os discípulos estavam apavorados, estavam gritando, estavam com medo. E Pedro falou assim: não, peraí, não tem medo não. Deus está conosco, não tem medo não. Jesus falou lá da ponta: sou eu, gente, calma. E Pedro lá de cá falou assim: se é o Senhor mesmo, eu quero caminhar sobre as águas, eu quero ir aí onde o Senhor está. E foi aí, queridos, que Jesus falou: não pode vir, porque Jesus sempre vai agir na nossa fé. Se você tem fé, Ele vai agir conforme a sua fé. Se 2 tivessem dito, se 3 tivessem dito, se os 12 tivessem dito, os 12 teriam caminhado. Apenas Pedro foi. Por isso, se você vê alguém do teu lado caminhando, se você vê alguém do teu lado vivendo coisa impressionante, se você vê alguém do teu lado orando e tendo respostas na vida dessa pessoa, não tenha inveja, não cobice, não inveje essa pessoa, porque se ela tem fé para isso, se a fé dela alcança isso, se ela tem um relacionamento com Deus que permite ela caminhar sobre as águas, glória a Deus pela vida dessa pessoa.
Se você não tem fé suficiente, eu quero nesta manhã orar. Eu quero nessa manhã, além de orar, eu quero profetizar que Deus vai mexer na nossa fé. E a partir de hoje nós seremos esses que vamos pensar além da curva. Nós seremos esse que nós teremos fé para dizer: Senhor, eu quero caminhar sobre as águas, e nós vamos caminhar, porque o Senhor, Ele vai agir na nossa fé. Você pode glorificar e aplaudir ao Senhor nesta manhã. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus. Amém. Aí Jesus, lógico, pode vir. E foi aí que Pedro desceu. Você vai? Vou. Mandou ir, eu vou. Ele desceu. E na hora que ele pisou na água, não afundou. Aquela água parecia um piso firme. Parecia não, estava um piso firme. Ele começa a pisar, irmãos. E ele começa a caminhar sobre as águas. Daí eu estava lendo esse texto e pensando, porque o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o nosso tema? Para mim tem muito a ver. Porque ele teve que se desprender daquela situação, daquela realidade, para viver uma nova realidade que era diferente para ele, que era diferente para qualquer pessoa. Quem entendeu, diga amém. Eu separei 4 coisas para falar aqui. E a primeira dela, para você se desprender do barco, da segurança do barco, e começar a caminhar para o novo, sobre as águas, para o novo. Em primeiro lugar, você vai precisar sair do que nós chamamos zona de conforto. Sair da zona de conforto. Se existe um lugar perigoso para nós estarmos, é a zona de conforto. É o que nós chamamos de comodismo. Existem várias pessoas que eu conheço que são acomodadas, se acostumaram. E eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque a Bíblia, ela mostra, por exemplo, Paulo dizendo: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Já leu isso? Filipenses 4. Sem ter abundância e também sem passar necessidades. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Paulo não está ensinando você a viver na zona de conforto. Tá ruim, mas tá bom. Não era o que eu queria, mas pode ser esse mesmo. Isso não era bem o que eu queria, né? Mas tá bom isso daí. Isso é zona de conforto. Isso beira comodismo. Pedro poderia ficar como os outros dentro do barco. Pedro poderia ficar na dele ali, porque ele estava seguro. Ele estava dentro de uma zona de conforto. Quem ele inventou isso, pastor? Porque Pedro, no fundo, ele era alguém que ele buscava ter novas experiências com Jesus. Porque Pedro já tinha visto Jesus curar aquela pessoa. Pedro já tinha visto aquela pessoa ser ressuscitada. Pedro já tinha visto